Agora, tem uma questão que eu acho importante que você me dê essa oportunidade, para as mulheres tomarem cuidado, que muitas vezes esses relacionamentos pela internet, nas redes sociais, nos aplicativos, nem sempre tem esse cunho financeiro, patrimonial. Muitas vezes as mulheres se aproximam nos relacionamentos afetivos, eles querem o quê? Só ter uma relação com essa mulher sexual e dispensar. Só que quando ele é rejeitado, a mulher não quer, eles se revoltam. Então, nós temos um caso que é famoso, que é da Elaine Caparrós, que ela conheceu na rede social, marcou um encontro presencial e eles foram no apartamento dela. E quando ela não quis, ela se recusou a ter relação sexual com ele, ele espancou brutalmente essa mulher, desfigurando o rosto dela. Ela quebrou praticamente todos os dentes da boca dela. Ela quebrou o osso do rosto dela, teve que fazer várias cirurgias. Eu acompanhei esse caso, inclusive foi amplamente divulgado. Ele foi preso. Estou falando porque eu quero que chame a atenção. Para a gente ver que não é só a gente falar dos casos, a gente tem que falar as consequências, como é uma grande injustiça contra as mulheres, já entrando na questão da violência processual judicial contra as mulheres. Ele foi preso preventivamente, depois ele foi denunciado por tentativa de feminicídio, que ele quase matou. Ela só sobreviveu porque a vizinha ouviu um movimento estranho, entrou na casa, ela estava espancada e engasgando com o próprio sangue e com os dentes que ela tinha engolido. Se a vizinha ela aparece lá, ela ia morrer por engasgamento. Então, que horror. Sim. Então, o que acontece? Ele foi denunciado por tentativa de feminicídio, preso, porque é muito grave. Coloca em risco a vida da vítima e a sociedade. E demonstra uma extrema crueldade. Ok. Aí ele foi... A defesa dele pediu a instauração, que é uma coisa que a defesa faz muito, que eu não concordo. A instauração do incidente de sanidade mental. Esse incidente de sanidade mental, para ver se ele tinha a ciência da ilicitude do fato quando ele cometeu. Se ele era capaz, plenamente capaz. Sim. Se ele for considerado absolutamente capaz, ele recebe uma pena. Se ele foi considerado relativamente capaz ou absolutamente incapaz, ele recebe uma medida de segurança. Então, é um jeito também, né? Aí instaura. O que acontece? Esse incidente de sanidade mental, ele suspende o processo principal. E aí eles vão impugnando os laudos, vão pedindo para apresentar assistência social para demorar. E a gente sabe no Brasil que a demora para o julgamento, quando o réu está preso, pode ocasionar a liberdade dele. O que aconteceu? Demoraram tanto para fazer o incidente de sanidade mental, com cunho, ao meu ver, meramente protelatório. Entraram com habeas corpus, ele foi solto. Depois de ter feito tudo isso. Tudo Tá que solto. fez, está solto. Com tornozeleira eletrônica. Há um tempo, ele pediu para tirar a tornozeleira eletrônica, tirar a tornozeleira eletrônica dele. Aí o laudo concluiu que ele era inimputável. Agora, uma pessoa que é advogada, que é campeão de jiu-jitsu, é inimputável, só naquele dia ele se tornou... Ele teve um surto. Eu estou Perdeu inconformada as com esse condições. caso. Eu estou inconformada. E agora ele corre o risco de não ir para júri, ser absolvido sumariamente, falando que ele cometeu o crime grave, o crime é considerado culpável, é um ato ilícito, culpável, mas ele não pode receber uma pena, porque ele é inimputável, porque ele tem uma doença do sono. Então ele cria uma apneia e comete um crime. Pelo amor de Deus, eu estou inconformada com esse fato e ele corre o risco de receber uma medida de segurança. Se ele receber medida de segurança, eu quero que ele seja internado num hospital psiquiátrico, num hospício. E eu vou lutar por isso, porque eu sou advogada dela agora. Que coisa, né? Toda a minha solidariedade. Então, assim, são manobras que fazem contra as mulheres num processo que não dá para entender. E a gravidade dos fatos. E a vida da mulher? Estou com um caso que o cara chutou a cara da mulher, foi filmado, tamanha gravidade, roubou o celular e o carro da vítima, está usando o celular da vítima para pedir Pix para as clientes dela, mandou áudio ameaçando, eu não consegui a prisão. Não, só a medida de a protetiva, protetiva. Ele não pode suficiente. se aproximar dela, só. Sendo que ele tem um monte de antecedente criminal.
é uma situação grave. Enquanto o Poder Judiciário, todo o sistema de justiça e de segurança pública não enxergar a gravidade, nós vamos continuar perdendo mulheres. Gabriela, os números dos casos de violência contra a mulher, depois de tudo isso que você falou, eu só posso imaginar que estão subnotificados. Tem muito caso que não é registrado. 50%. 50%. É Por que eu muita sei? coisa. No nosso projeto, a gente tem um formulário que elas preenchem. Você já sofria violência? Sim. Há quanto tempo? 1 mês? 1 ano? 5 anos? Você já registrou ocorrência anterior? Não. É a primeira vez? Sim. Tá aí. 50%. Medo? Ai, medo, dependência econômica, dependência emocional, econômica, gosta dele, gosta pressão dele. social, melhor aguentar ele ser uma mulher com um marido ou com um namorado do que ser vista como uma mulher sozinha, problemática, que ninguém quer. É como se essa mulher que fosse solteira ou divorciada tivesse menos valor do que a mulher com alguém. Só que o valor é a vida. Não adianta nada você estar com alguém que te maltrata, que te agride, que te violenta. O valor é seu, não é com quem você está. E ser uma mulher independente, autônoma e livre não é ser uma mulher sozinha. É ter liberdade de escolha para estar com alguém que não viole os seus direitos. Ninguém tem o direito de destruir, nem psicologicamente, nem fisicamente, tampouco sexualmente, uma mulher. Ninguém tem esse direito. As mulheres não conhecem a Lei Maria da Penha? Ou, esticando um pouquinho a pergunta para você, a Lei Maria da Penha funciona realmente para ajudar essas mulheres que são vítimas de algum tipo de violência? Funciona muito. Nós temos uma total temos aí modificação. a imagem da querida... Sim. Eu adoro Maria da Penha. Maria da querida. Penha. Ana Maria da Penha. Nós temos uma total modificação da violência contra a mulher depois da Lei Maria da Penha, principalmente na proteção das mulheres. Então, é uma lei maravilhosa, é conhecida como a terceira melhor lei do mundo. Ela prevê as medidas protetivas de urgência, que são um avanço. Ela prevê que a mulher tem que ser acompanhada por advogado em todos os atos processuais, desde a fase de investigação até o final do processo. Ela prevê o atendimento multidisciplinar dessa mulher, porque não é só a parte criminal. Ela tem que ter apoio psicológico, ela tem que ter casa, ela tem que ter segurança, ela tem que ter emprego, ela tem que pôr os filhos na creche. É um contexto. Ela tem que ter todo um apoio do Estado e de uma rede de proteção. Ela tem que ter rapidez, tem que ter varas especializadas. A lei é maravilhosa. E ela também tem uma coisa que fez uma alteração muito grande, que os crimes de violência contra a mulher, principalmente violência doméstica, não dependem da vontade da vítima. Então, o Estado, se verificar uma situação de violência, ele pode e deve meter a colher. Então, porque a vítima não tem condição agora, eu quero processar o agressor. Porque quem é o agressor? O pai, o marido, o ex-marido, o pai dos filhos, o namorado que ela gosta, enfim. Ela fica numa situação totalmente de vulnerabilidade e ela não quer ter esse ônus de escolher, querer processar, porque ela tem medo. Ela fala, eu quero que ele seja processado. Ela tem medo. É uma pressão. Então, hoje em dia, a Lei Maria da Penha, desde a edição da Lei Maria da Penha, os crimes são mediante ação penal pública incondicionada, independe da vontade da vítima. E mais, antes eram considerados crimes de menos importância, crimes de menor potencial ofensivo. Hoje, nós não podemos mais considerar como crimes de menor potencial ofensivo. É um crime, tem que ter um inquérito policial, tem que ter uma denúncia no Ministério Público, uma condenação. Por quê? Qual que é a diferença? Nos crimes de menor potencial ofensivo, Tramontina, você pode fazer um acordo. É a transação penal. Paga uma cesta básica, presta um serviço à comunidade, paga um valor e não se fala mais nisso. Uhum. Ele nem é denunciado. E essas mulheres procuraram a justiça, mas foi tido como um crime de menos importância. E isso incentiva a evolução dessa violência para crimes mais graves, como o feminicídio. Então, esses 3 pontos. Ação penal pública incondicionada, independe da vontade da vítima. Medidas protetivas de urgência. E essa questão de não poder ter transação penal, a vida da vítima é irrenunciável. Não existe conciliação, fez com que nós avançássemos na proteção da mulher e elas denunciassem mais. Mas ainda temos o quê? Um alto índice de violência. Por quê? Se a lei é muito boa
e nós temos um alto índice de violência, alguma coisa está acontecendo. Sim. Falta efetividade. Falta assumir a questão da violência contra a mulher como prioridade no Brasil. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.